portfólio BBB, para quem tem medo realmente de investir lá nos Estados Unidos. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala aí, né, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre o portfólio BBB, né? Um portfólio exatamente para quem tem maior aversão a risco e de repente está pensando como investir lá nos Estados Unidos, mas na verdade tem um medo danado, né? Então esse é um portfólio exatamente para esse tipo de pessoas. Então vamos lá entender melhor essa questão. E aí sempre lembrando, pessoal, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente está falando aqui, né? A gente está trazendo conteúdo, a gente condensa conteúdo aqui no nosso plano 5 e passa para você, e aí você toma a sua decisão se você vai seguir ou não, é com você. Então hoje a gente vai falar do portfólio BBB, né? É um portfólio para quem tem realmente medo aí de investir no exterior, mais especificamente, como a gente sempre fala, lá nos Estados Unidos. Então lá você geralmente já começou aqui a investir aqui no Brasil, de repente está ainda na poupança ou investindo em renda fixa apenas, mas de repente você quer diversificar lá fora, né? E quando você cogita essa questão da diversificação, muita gente, né, muitos investidores vão pensar que não, tem que investir em ações. Mas não necessariamente você precisa investir em ações. Então eu sei que tem muita gente com aversão a risco, muita gente que tem medo realmente de investir em algo mais arriscado. Então a primeira coisa que a pessoa tem que entender é como funciona essa questão do risco. Então o risco que você tem investindo aqui em renda fixa no Brasil, de repente você pode ter um risco muito menor investindo lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, lá eles têm a melhor impressora que a nossa, né? Lá imprime dólares, aqui a gente imprime real. Então essa é a grande vantagem. Então se você tem medo de investir nos Estados Unidos, né? No caso, uma solução seria exatamente essa que eu vou falar do portfólio BBB. Lá você vai poder investir em renda fixa, 100% renda fixa, mas não diretamente, assim como você pode estar comprando aí um fundo de investimento, ou melhor ainda, né, um tesouro direto, ou um CDB, que é renda fixa aqui no Brasil, você pode investir lá nos Estados Unidos através de ETFs que de vez em quando a gente fala por aqui. Então eu montei aqui uma possibilidade de carteira, né? Se eu fosse falar para alguém que realmente tem medo de investir lá nos Estados Unidos, eu inseri, no caso, nessa carteira 100% bonds, que é exatamente o equivalente ao Tesouro Direto aqui brasileiro. Só que bonds lá investidos através de ETFs, ou seja, o ETF, para você que não conhece, é um fundo de investimento, né, que é negociado, as cotas são negociadas na Bolsa de Valores, e aí você compra a cota. E aí, ao comprar essa cota, além da valorização da cota, né, que é o ganho capital que a gente chama, você pode ter também o ganho através de dividendos. E aí, dividendos não, mais especificamente aí nesse caso, rendimentos lá dos bonds. Então vamos entender melhor quais são esses bonds aí desse portfólio BBB para você entender melhor. Então o que a gente tem aqui, na verdade aqui são 4 Bs, né? Na verdade 4 Bs, mas eu coloquei aqui o BIL primeiro, ele é um ETF, que a gente fala de vez em quando sobre ele, que basicamente é cash, tá? Na verdade tem pouco retorno, ou retorno zero, né? Na verdade ele é um zero coupon US Treasury Bills, né? Então com uma maturidade, né, que seja um vencimento de 1 mês ou pelo menos 3 meses. Esse ETF da SBDR tem uma taxa de administração de 0,14%. A característica dele, 100% Estados Unidos, Treasury, né, como a gente está falando. Então ele é extremamente seguro, extremamente seguro. Vou dizer que é risco zero? Obviamente que não. Além do risco dos próprios Treasury Bills lá dos Estados Unidos, né, tem um risco da própria empresa aí, no caso a SBDR, né? Mas, obviamente, o risco é bem pequeno, vamos ser bem sinceros, tá? E está, inclusive, classificado aqui, a gente usa o ETF.com, aqui está com nota A, né? Ou seja, a máxima. O outro ETF que a gente tem, né? É relacionado aos bonds, mas com uma duração ainda curta, tá? Mas bem maior do que o BIL. É o BSV. Apesar do BIL ter um B e aqui o BSV também tem B, esses outros três que a gente vai falar, todos eles são da Vanguard, né? Short Term Bonds, ou seja, para bonds aí no caso de 1 a 5 anos de maturidade, né? Ou seja, de vencimento. A taxa de administração, como sempre aqui na Vanguard, por isso que eu gosto da Vanguard, né? 0,05%, muito pequena mesmo. E aí só lembrando, investir em bonds é para quem tem aversão a risco, mas aversão a risco não poderia até dizer que não necessariamente é isso, né? Tem um bilionário que eu sigo, né, uma pessoa que talvez você conheça, talvez não, que é o Flávio Augusto. E o Flávio Augusto, ele não tem aversão a risco. Ele é um empreendedor nato, só que ele fala bem assim, né, ele arrisca muito nos negócios dele e, no caso, ele, na hora dos investimentos, ele prefere ter um risco bem baixo. Então, ele fala que investe basicamente em títulos, que basicamente seria isso que a gente está falando aqui nessas possibilidades. Só que ele investe direto, né, ele tem a possibilidade de investir direto, ele tem contas lá no exterior, realmente, que vão fazer esse processo. Inclusive, ele falou já em uma live que ele teve com o Thiago Nigro, que ele tem lá um office, né, tem um family office, né, que é exatamente que cuida de toda essa parte aí dos investimentos dele.
Na época ele falou em 5%, a meta dele é 5% ao ano. 5% ainda é uma meta mais ousada, inclusive aqui quando a gente está falando de bonds. Como é que ele está dividido aqui o BSV, tá? Não só Estados Unidos, tá? Tá 90%, ou seja, está super concentrado nos Estados Unidos, mas tem um pouquinho lá no Canadá, um pouquinho no Reino Unido, até no Japão, até na China tem, né? 0,23%. E aí ele divide também os bonds aqui, não necessariamente apenas Treasury, né? Que está 65%, está super concentrado, mas ele tem a parte industrial, a parte financeira e outras questões aqui, principalmente quando está relacionado a outros países. Então esse aqui é o BSV, bonds de curto prazo, né? Prazo, no caso a gente está falando do curto prazo de 1 a 5 anos. O outro é o BIV, também da Vanguard, tá? E o tempo já é de 5 a 10 anos, tá? É um tempo já maior. Seria o tempo intermediário que é colocado aqui, né? Taxa de administração 0,05%, bem baixinha, né? Como é que está dividido lá? Concentrado nos Estados Unidos, 91,3%, e o resto ali, Reino Unido, Japão, Canadá, né? Mas também pouquinho, né? Pouquinha coisa. Super concentrado também em Treasury, né? 53%, ou seja, por causa dos Estados Unidos, tá? Então esse aqui é o BIV, prazo intermediário. E por último a gente tem o BLV, também da Vanguard, tá? Lembrando primeiro o BIL da SPDR, é o mais carinho, né? 0,14, e os outros todos 0,05, né? BLV, bondes de longo prazo, seria pelo menos 10 anos para frente, né? No caso aí, podem ser mais do que 10 anos. Então aqui a gente tem concentração forte também nos Estados Unidos, 91,83%, Treasury principalmente, né? Como a gente falou, tá? Então esses são os quatro ETFs de bonds que a gente está falando, né? Sendo que o primeiro é o Treasury Bill, né? Então a gente pode compor uma carteira simplesmente com esses quatro aí, né? E enxergar qual o nível de volatilidade, porque a volatilidade geralmente é o que assusta o investidor, né? Esse sobe e desce, né? Quem quer investir em 100% em renda fixa, ele não quer saber desse sobe e desce, tá? Ele quer alguma coisa que pelo menos garanta lá um crescimento ao longo do tempo. Ele ou ela, na verdade, né? Então, vamos olhar aqui. Eu sempre utilizo como ferramenta o Portfolio Visualizer, porque ajuda a gente a ter uma noção maior desse risco, dessa volatilidade e possíveis retornos que você pode ter com o portfólio que você escolheu. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui todos os ETFs que eu acabei de falar, né? O BSV, o BIV, o BLV e o BIL, tá? São os quatro, desde o curtíssimo prazo até o longo prazo em termos de bonde, tá? E aí a gente já pode lembrar, eu sempre falo isso, né? Quando você tem um bonde de longo prazo, significa aquela história, né? Que eu faço até aquele paralelo, se você investisse para um amigo, e um amigo seu, para dois amigos, né? Três amigos, né? Um vai te pagar mais cedo, o outro vai pagar um tempo mais intermediário, sei lá, 5 anos, e o outro só vai te pagar até em 10 anos ou mais. Ou seja, para aquele que você vai pagar, para aquele que vai pagar com um tempo maior, obviamente você pode cobrar um juros maior, porque o risco é maior nesse caso, né? Quanto mais perto daquele vencimento, ou seja, você receber o principal, né? Menor vai ser o risco, ou seja, você pode cobrar um juros menor. Então aqui é a mesma história, tá? Quanto mais próximo do vencimento, menor o risco, menor o retorno. Então, olhando aqui na fronteira eficiente, né? Fronteira eficiente aqui no eixo X, a gente tem aí o risco, até representado através do desvio padrão. Em um vídeo eu posso voltar a falar sobre essa questão do desvio padrão. E aqui no Y a gente tem o retorno esperado daquele ativo. Então a gente pode ver exatamente isso. Lá aqui nessa ponta aqui em verde a gente tem o BIL, depois o BSV, o BIV e o BLV. Comprova exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Quanto mais próximo do vencimento, menor o risco. Menor o desvio padrão, menor o risco que a gente está vendo. Consequentemente, também, o menor o retorno esperado. Então, funciona exatamente dessa maneira. E aí, sempre lembrando para os críticos de Edgar, isso aqui é histórico passado, né? Isso aí não garante resultado futuro. Isso é verdade, tá? Mas só que você, quando vai tomar uma decisão, você tem que utilizar uma informação. E essa informação que a gente está utilizando aqui é exatamente o histórico passado, né? Se você não usar esse histórico passado, que informação você vai utilizar? Bola de cristal, né? Você vai utilizar um chute, mas é o risco que você vai estar cometendo no processo. Mas enfim, voltando aqui para a história, então a gente tem o BIL, BSV, BIV, o BLV. Então esse aqui a gente visualiza na fronteira eficiente, o mais arriscado é o BLV, não coloquei o IVV, tá? O IVV, que é exatamente o ETF que replica a Bolsa de Valores americana, o S&P 500, mais especificamente, né? É o pai do IVVB11, né, que a gente tem aqui no Brasil, o ETF. Olha lá, o IVV está mais lá em cima, tá? Ele representa um elemento de maior risco, tá? Mas o BLV não está tão longe, tá? A volatilidade ali é alta, né? Próximo dos 10%, e aqui próximo dos 16% e o retorno esperado maior. Então, por exemplo, eu falei para vocês, né, que o Flávio Augusto, ele cobra do Family Office deles, né? Vou tirar aqui o IVV de novo, um retorno esperado de 5%.
ao ano, em dólares, obviamente. Então, por exemplo, seria mais ou menos aqui, ó, através de bonds intermediários. Inclusive, quando você está usando a fronteira eficiente, que é isso aqui, você basta colocar os tickers e ele também otimiza, tá? Otimiza de acordo com a técnica lá do Markowitz. Então, BSV e BIV são exatamente os ETFs que sobrariam nessa otimização, sendo que 80,52% no BSV e 19,48% no BIV. Ou seja, o resto ia ser desconsiderado, né? O BIL, né? O BIL, e também um BLV, tá? Só ficaria aí o short e o intermediate, né? Que seria o intermediário e o curto aqui dos bonds. Então, o que eu fiz? Eu peguei e simulei isso aí, né? Sendo que aí, nesse retorno aí esperado, seria 2,96, ou seja, não cumpriria a meta lá, no caso que o Flávio Augusto falou, né? Então, se você fosse lá, de repente, lá do Family Office, lá do Flávio Augusto, ou se você quiser montar um portfólio que retorne 5% em dólares para você, você poderia pegar aqui exatamente essa fronteira eficiente e navegar por aqui, ó. Por exemplo, aqui no caso 5,16, ele está dizendo aí seria 91,90% BIV e 8,10% BLV, ou seja, já pega a parte intermediária e a parte longa dos juros, tá? Super concentrado na parte intermediária, né? 91%, 92% quase ali, né? E 8% na parte longa, né, dos juros. Então seria isso, né? Juros longos e juros intermediários, para compor aí um portfólio, de repente, daquele que o Flávio Augusto cobra do Family Office deles, né? Aí você pode usar, inclusive, para o seu critério. Não, eu quero um portfólio que me renda tantos por cento em dólares, esperado, tá? Anualmente. Então, seria essa possibilidade. Quando eu estou falando aqui, está falando de crescimento, tá? Se você for olhar na simulação aqui, eu peguei a simulação desse portfólio ótimo lá do Markowitz, simulei aqui 10 mil dólares iniciais e aportando 1.000 dólares mensais, tá? E rebalanceamento também. E aí eu estou comparando. Portfólio 1, quem seria o BIL, né? O BIL. A gente tem o portfólio 2, que seria o IVV em vermelho, e o portfólio em laranja ali seria o otimizado do Markowitz lá, que é 80,52% BIV e 19,48% BIV e 80,52% BSV. Então, simulo isso aí, já simulei. E olha o que a gente observa, né? Primeiro, lá em vermelho, lá é o IVV, tá? Altíssima volatilidade. E a gente consegue perceber que tem um retorno bem diferente, o portfólio otimizado, daquele do IVV, né? É o preço que se paga. Não quer volatilidade, quer uma volatilidade baixa, mas você vai ter um baixo retorno. A chance de você ter um baixo retorno é grande. Então, é exatamente o que estava percebendo aqui, ó. No caso lá, o portfólio 3 retornou 200 no total, tá? Um montante de 234 mil, enquanto o portfólio com IVV, 100% IVV, 573 mil. E mais, aquele que seria só B e L praticamente não rendeu nada, né? 203 mil. Então, esse é o preço que você paga, né? Tem os retornos aqui, considerando o IVV, e aqui você consegue observar também dividendos, né? Na verdade, dividendos não, rendimentos, né? A renda passiva que você teria com esses ETFs, né? O ETF, diferentemente do que a gente tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, os ETFs, eles pagam dividendos. Isso é bem interessante para quem quer uma renda de dividendos lá nos Estados Unidos. Porque vai passar as férias lá, ou tem casa lá, ou quer morar lá. Então, isso é bem interessante nesse aspecto. Mas, enfim, aqui teria, ó, como você pode ver, o IVV bate em todas as situações a questão do pagamento dos dividendos, né? Mas o portfólio que a gente acabou de falar também paga dividendos, tá? Uma boa quantidade. Aqui o período seria um período, por exemplo, de crescimento. Em um determinado momento, você vai simplesmente usufruir daqueles dividendos, daquele rendimento, na verdade, né? Certo, pessoal? Então esse aqui é um portfólio super, ultra conservador. Eu poderia comparar esse aqui com aquele mais arriscado, por exemplo, aqui. Deixa eu ver aqui, aquele que eu falei de 5%, aqui seria 90-10 BLV, né? Bora ver lá. E aí o que a gente pode comparar? Vou comparar agora esse portfólio, o portfólio 3, com um portfólio com uma volatilidade menor que o IVV, né? Que foi aquele que a gente viu lá, que, por exemplo, o Flávio Augusto pede lá para os investidores do Family Office dele, né? 5%, que vai dar em torno de 90% BLV e 10% o intermediário, né? Se eu não me engano, era isso que a gente tinha lá. Então, vamos mandar rodar aqui. Agora, se a gente for comparar, já fica algo mais próximo, né? O nível de volatilidade ainda é muito mais alto do que esse portfólio otimizado que a gente falou anteriormente, né? Mas nem se compara ao IVV, né? O IVV, se você tiver lembrado, estava dando lá mais de 500 mil reais nesse período todo, né?
nesse portfólio mais arriscado aqui de 5%, em torno de 5% ao ano, daria 3 de retorno esperado, tá? 313 mil, tá? Ou seja, já é uma grana, quase 100 mil reais a mais do que aquele portfólio ultra seguro ali que a gente falou, ultra baixa volatilidade que a gente falou anteriormente, né? Certo, pessoal? Então é isso, eu quis deixar esse recado, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma visão de renda fixa aqui no Brasil e de repente quer expandir essa visão de renda fixa lá para os Estados Unidos, né? O portfólio BBB que eu chamei, né? Então aí você consegue fazer isso através do uso de ETFs aqui, esses ETFs, por exemplo, que eu falei. Tem outros ETFs que replicam também esse mesmo tipo de juros, né? Os juros curtos, os juros médios e os juros longos, certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com aquele seu amigo que também tem aquele perfil lá, mas ultra conservador, né, da renda fixa, e de repente pode ser uma oportunidade de ele entrar no investimento lá no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.